Espíritas Raiz, mano, Espiritismo Raiz. Aí, se você é espírita raiz, vamos logo para o vídeo de hoje. Então é o seguinte: por que você reencarnou com esse corpo biológico, né? Lá nos livros de André Luiz, em vários livros, né, da coleção, maravilhosos, psicografados por Chico Xavier, ele conta que você, antes de reencarnar, você escolhe o teu corpo físico. Isso dependendo do seu nível evolutivo. Se você é um espírito muito evoluído, você pode escolher muitas coisas. Se você não é, você vai escolher menos possível. Aí eu dou o exemplo do psicopata, né? Por exemplo, vocês percebem que... Qual que é a diferença de um psicopata para um cara normal? Ele não tem as sensações, ele não tem dó, ele não acha que o que ele está fazendo é ruim, entendeu? E isso é devido a mudanças biológicas. Ele tem menos conexões no córtex pré-frontal, na amígdala. Então o cérebro biológico dele é diferente. Então vamos dizer assim, aí você pode falar assim, então se você está dizendo isso, você está dizendo que ele não é culpado. Ele não é culpado nessa existência. Mas para ele ter vindo assim, com certeza ele já está espiando de outra, entendeu? Então claro que ele não escolheu ser assim. Então é por isso que a gente vê pessoas cometendo atrocidades absurdas que fogem totalmente à compreensão humana. Mas é porque, na realidade, a configuração biológica deles é diferente da nossa. Mas aí você vai falar, mas então a pessoa é inocente? Ela é inocente nessa, poderia ser, né? Dependendo dos casos, porque tem alguns que são psicopatas, outros que são só maldade, entendeu? Como, por exemplo, esses dias, agora tem uma série do Netflix aí, eu não assisti, óbvio, porque eu não vou assistir essas porcaria, que o cara comia as pessoas, comia mesmo, matava e comia. E aí me parece que assim, a polícia bateu na casa dele, e ele foi lá e falou, posso ver tua casa? Ele falou sim. Aí o policial abriu o freezer e tava lá os corpos. Então isso mostra que o cara não é inteligente, ou pelo menos que o cara não estava na maldade, quer dizer que ele é louco mesmo. Porque senão ele ia pelo menos tentar se esconder disso, né? Então você percebe que é um cara que não tem o controle dele, nenhum nessa situação. Entenderam? Então você pode falar assim, pô, o cara é louco, então por ele ser louco ele é inocente. Sim, mas nessa vida, né? O que eu quero dizer? Ele já está sofrendo as consequências da vida passada. Porque ele criou situações em outras vidas, utilizando seu livre-arbítrio e a maldade, que fizeram com que ele reencarnasse com esses déficits aí, né? No cérebro físico dele, que causaram essas situações. Vocês entenderam? Tem um caso, num livro de André Luiz, que o cara tem problema na perna, ele opta por reencarnar com problema na perna, e aí, quando ele é questionado qual é o problema, né, anterior que ele causou, qual a expiação que ele tinha, qual é o karma, ele fala que não tinha karma nenhum. Mas como ele era um espírito que estava tentando trabalhar o seu ego, ele optou por vir com esse problema na perna para poder sempre manter a cabeça dele no lugar, entendeu? Não deixar que ele se ache, que ele tente ser superior, etc. Porque aí ele vai ter uma diferença física. Aí o vitiligo, por exemplo, né? Todas as vezes que eu consultei os espíritos sobre o vitiligo, que é aquela doença que a pessoa começa a ter manchas brancas, mas na verdade, na prática não muda nada, só que ela só fica com manchas, né? Todas as vezes, sem exceção, não estou dizendo que todos os casos são assim, mas pelo menos os que eu perguntei, eles disseram que isso estava atrelado ao orgulho. Então pessoas com muito orgulho, com muito... que tinham um problema com ego, tudo, reencarnam com esse problema, né? Por quê? Porque isso afeta diretamente ela. E eu comecei a reparar que as pessoas que eu conheço que tiveram vitiligo tinham realmente esse ego ainda inflado, entendeu? Então você percebe que assim é bem direcionado mesmo. Você tem as doenças que servem como expiação, as doenças que podem servir como prova. E aí as pessoas pensam, pô, mas então por que o cara bonito escolheu ser bonito e o feio escolheu ser feio, né? Mas não é bem assim na realidade, porque ser bonito é muito difícil. Eu falo por experiência própria, brincadeira. Mas ser bonito é difícil mesmo. Por quê? Porque você vai abrir um leque de possibilidades que pode fazer com que você cometa erros muito maiores e possa causar várias expiações.
Então, por exemplo, uma mulher bonita, ela pode usar a estética dela e pode passar um monte de gente para trás com isso. Inclusive iludir homens, etc, e vice-versa, ou mulheres também, e por aí vai. Então, a prova da estética bonita, de ser bonito, é muito difícil. Da mesma forma que a prova do dinheiro também, porque o dinheiro traz a possibilidade de você fazer o mal muito maior, né? Você consegue um campo muito maior e recursos suficientes para prejudicar e para fazer o mal não só para você como para as outras pessoas, de forma muito mais abrangente. Então todas essas questões, elas estão assim ligadas, né, à sua vida passada, visto que você vai receber para essa encarnação que você tem, o corpo que melhor vai te dar, dependendo de vários fatores. Um deles é a expiação, outros é a prova, outros são os méritos. Então existem espíritos que têm um mérito para escolher a sua questão estética. E aí ele pode escolher o que ele quiser, ele pode escolher inclusive ser feio. Mas é óbvio que o cara que ser muito feio também é uma expiação, né? Mas é que na realidade não existe uma tabela certa. Ah, esse cara tem 3 expiações, vai nascer feio pra caramba. Não, não vai ser assim. Ah, esse aqui não tem. Não. É individual. Isso é discutido na escolha do espírito, dependendo do grau evolutivo com ele. E na escolha do espírito que aceita, do espírito trabalhador do plano espiritual, né? Que vai aceitar ou não a encarnação daquele cara daquele jeito. Entendeu? Mas não é nada desnecessário, não é nada jogado ao acaso. Cada questão é calculamente e minuciosamente escolhida a dedo. Tanto que, quando vai ocorrer a fecundação no óvulo e começa a corrida do espermatozoide, não sei o que, papá, é relatado também no livro de André Luiz que o espírito reencarregado, que é um espírito mais evoluído, né, escolhe o espermatozoide baseado nos cromossomos e ele dá um booster nele. Ele dá um plus para que ele chegue antes. Só que eu tenho certeza que ele não quis colocar isso, né? Que ele escolhe baseado nos cromossomos e baseado no DNA. Ele não, assim, é óbvio que ele não faz isso, porque ele teria que olhar todos os outros. Ele teria também que escolher um muito específico. Então, na realidade, o que ele faz, provavelmente, é implantar o DNA com os cromossomos que ele trouxe lá do plano espiritual. Então, assim, Joãozinho vai reencarnar, né? Ah, então lá vai o Joãozinho, tá bom. Deixa eu ver aqui, então o Joãozinho vai ter esse problema aqui, porque ele tem expiação, essa tendência a ter tal problema, por isso que hoje em dia já existem exames que, verificando o seu DNA, eles já sabem se você vai ter um problema XYZ, se você vai ter câncer de mama, se você tem tendência a isso ou aquilo, isso está lá no teu exame, né? Lembrando, por exemplo, que a vida é muito mais complexa do que a gente acha. Por quê? Tem pessoas que não fumam e tem câncer de pulmão. E tem gente que fuma um monte e não tem câncer de pulmão. E aí, se você for olhar pelo lado da medicina, ela vai dizer que o cigarro que causa o câncer de pulmão. Sim, ou então que potencializar ao máximo. Mas tem as questões genéticas. E aí que tá, a questão genética, ela tá baseada na tua vida passada, vidas passadas. Então, aquele cara que bebeu, não desenvolveu uma cirrose e desencarnou de outra coisa, de boa, ele não tá bem. Ele vai se lascar, porque ele criou um dano no fígado dele espiritual e ele vai ter que pagar por esse dano. E esse dano vai vir, por exemplo, em outra encarnação com tendência a ter cirrose. Aí, às vezes, mesmo que ele beba pouco ou que ele não beba, ele vai ter uma cirrose, um problema no fígado, entendeu? Seja medicamentosa, em algum caso, ele toma algum tipo de remédio e desenvolve, ou seja, gordura no fígado, varia, né? Muitas coisas podem acontecer. Mas o fato é que vocês percebem que por isso que não dá para você dizer que tem N doenças, por exemplo, que a medicina não conhece a origem, como esclerose múltipla, mano. Isso é terrível. E do nada a pessoa desenvolve, né? Do nada aparece na pessoa, e várias outras. E mesmo aquelas que têm origem, por exemplo, dos pais, das mães, como diabetes, colesterol alto, nem todos têm. Na minha casa, todo mundo tem, eu não tenho nem diabetes, nem colesterol alto, nem glicose, nem colesterol. E meu irmão tem. Por quê? Porque cada um tem a sua individualidade. Se a pessoa tem para ter aquela expiação, ela vai
pegar do pai ou não. Varia, né? Então, assim, quando o espírito vai decidir pelo corpo dele, tudo isso é levado em consideração. E a hora que aquele espírito que vai vir reencarnar, o Joãozinho está reencarnando ali como filho de tal casal, certo? Isso é relatado desse jeito. O espírito vem, escolhe o cromossomo, escolhe o espermatozoide, e ele coloca o material genético que ele trouxe lá de cima. Ele carregou o mapa e coloca, e aí esse espermatozoide que vai entrar no seu óvulo que vai fecundar. É dessa forma que acontece. Mas, Eduardo, você está dizendo que o André Luiz está errado? Óbvio que não. Quem sou eu perto de André Luiz? Eu não sou nada, pelo amor de Deus. Eu sou o cadarço do tênis dos caras. Mas o que eu estou dizendo é que eles não queriam especificar tanto, porque se para aquela época aquela informação era muito chocante, imagina você colocar uma informação como essa, né? Então ele falou assim, ele escolhe o espermatozoide que tem os cromossomos, papapá, e acabou. E é isso. Então, pessoal, esse é o resumo total. Nós estamos, hoje, cada um de vocês, reencarnados com um corpo que lhe é necessário para a sua evolução. Não foi de forma aleatória, não foi de forma... por aí vai. Até porque assim, lembra que eu contei para vocês aqui que meus cachorros cruzaram, eu tinha pedido um filhote específico, com uma coloração específica, e os espíritos realmente fizeram essa modificação, que o cachorro nasceu daquela forma, né? E aí, voltando um pouco, só para finalizar, existem também essas questões de que a alma reflete demais no corpo biológico. Tanto que você pode pegar, por exemplo, 3 filhotes que dividem o mesmo material genético. Ou seja, o material genético da mãe e do pai. Você pega o genoma e você vai ter personalidades totalmente distintas. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Você pode pegar gêmeos do mesmo óvulo tal, ou seja, o DNA deles é o mesmo. E você vai ter personalidades totalmente distintas, porque a alma que vai fazer a diferença naquele corpo, a alma que vai habitar aquele corpo biológico vai modificá-la, vai modificar os corpos biológicos conforme a sua força que ela exerce sobre a matéria, com o passar dos anos, com o passar do tempo, entendeu? Então é isso, né, galera? Eu espero que tenha ficado legal, entendido aí. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí embaixo. Vai jogando os temas aqui, que eu resolvi fazer esse tema por causa da questão dos psicopatas que vocês tinham me perguntado. Só que assim, a gente vai abranger o espiritismo aí em 100 vídeos. Nós estamos aí, acho que no 5º, né? E aí embaixo tem uma playlist que você pode clicar e assistir desde o primeiro. Não se esquece de indicar isso para as pessoas, que é muito importante. Divulgar o espiritismo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Valeu, até a próxima.